Nós estamos aqui no Rotary Guaicurus, nós estamos com a diretora do jornal O Progresso, a nossa querida Dona Diles. Dona Diles, o coração hoje foi a mil, hein? A gente fica nervosa, esqueci de acrescentar uma porção de coisas que eu queria quando eu falei contando o histórico do jornal O Progresso. Mas valeu, eu agradeço muito a turma do Rotary por ter me convidado para contar a história do jornal, porque agora mesmo o senhor me falou ali. A gente escutando, ouvindo a história do jornal, a gente ainda valoriza muito mais o jornal. A gente lê e não tem ideia, assim, agora quando a senhora contou, mexeu comigo. Isso é bom. Certo. Aqui para os nossos telespectadores, eles que não assistiram à palestra, a senhora poderia retornar um pouquinho à palestra que a senhora ministrou, começando mais ou menos no ano de 1951, por aí, né? É meio longa a história, né? Mas o que... Nossos telespectadores têm interesse em saber. O Weimar se inspirou em fundar o jornal Progresso em Dourados, porque o pai dele tinha circulado um jornal Progresso lá em Ponta Porã. E o pai dele foi nomeado promotor 4 anos depois, e aí era incompatível exercer o Ministério Público e dirigir um jornal. Certo. E não tinha quem fizesse isso por ele, né? Aí o Weimar ainda nem tinha nascido, mas o Weimar escutava falar sobre o jornal, via alguns exemplares que o pai dele guardou. E aí ele falou, um dia ainda vou voltar a reviver o jornal. E aí ele ia fazer em Ponta Porã, mas achou melhor fazer em Dourados, porque ele gostou muito de Dourados, e me conheceu, a gente acabou casando e ele morando aqui. E é isso, depois ele foi na política, vereador, deputado estadual, federal, e quando ele chegou a deputado federal, nós mudamos para Brasília com a família, e ele vinha uma vez por mês, nós vínhamos apenas nas férias. Certo. E numa das vindas dele, na hora que ele voltava, o avião caiu e ele faleceu. É isso, e aí a gente está tocando desde aquela época, com auxílio primeiro do meu pai, enquanto ele viveu, depois quando ele adoeceu eu peguei a direção, e estamos aí na luta até hoje. Muito bem. O jornal hoje é dirigido por mulheres, né? O jornal agora vai entrar, não sei se todo mundo sabe, mas é o jornal mais antigo do estado do Mato Grosso do Sul. Certo. Vai ingressar no ano 60. E minhas filhas herdaram a parte do meu pai doou para elas quando ele ainda é vivo, e a minha eu herdei do Weimar, né? Então, tá tudo em família e tudo mulher. Muito bem. O que a senhora tem a falar para os nossos telespectadores e principalmente para os leitores do jornal O Progresso, Dona Diles? Eu agradeço aos leitores, aos anunciantes, aos assinantes, agradeço aos nossos funcionários, porque uma andorinha só não faz verão, e nós sozinhos não íamos fazer nada, se não fossem os leitores, se não fossem os anunciantes, se não fossem os assinantes. Então eu agradeço a todos, do fundo do meu coração, e peço que continuem a nos prestigiar, a colaborar com a gente, os nossos colaboradores e tal, porque sem vocês o progresso não é nada. Muito bem. Agora no final dessa edição aqui nós vamos rodar um vídeo do jornal O Progresso. Tudo bem? Então, Dona Diles, obrigado, um abraço. Pela tua colaboração. O Progresso marcou as páginas da história. Vem participando das mudanças que aconteceram no Mato Grosso do Sul e no país. O Progresso nasceu do sonho de um jornalista, escritor e poeta, Weimar Gonçalves Torres. Então, com 25 anos, começa a transformar em realidade o sonho de registrar a história de uma pequena cidade que acabava de nascer. Era 21 de abril de 1951. Saía às ruas um tabloide impresso em chumbo na gráfica Nossa Senhora Aparecida, de Naurestides Brandão, onde hoje funciona uma distribuidora de revistas, na Avenida Marcelino Pires. Circulava uma vez por semana. Nós tiramos o Progresso dia 21 de abril. Dia 21 de abril. Ele, o diretor, né? O Cisão, colaborador. Então, nós fazia o jornal. Ele escrevia, quando faltava artigo, ele completava, ele estava na testa. Ele escrevia e fazia. Então, fazia o jornal, aprontava sábado. Aprontava sábado para entregar domingo, distribuir domingo, vender domingo. A equipe de trabalho era pequena. Era preciso coragem e garra para manter uma linha de independência, denunciando os fatos de uma pequena cidade controlada por interesses de todos os matizes. As disputas políticas eram acirradas.
Conviver com tantos interesses e conduzir uma linha política independente era tarefa a que o jovem Weimar se dedicava com paixão, auxiliado pelo sogro Vlademiro do Amaral. Em 1954, o tabloide começa a circular 2 vezes por semana. No dia 11 de fevereiro de 1962, o Progresso deixa de ser tabloide e passa a ser editado no formato standard. Em 1966, Weimar é eleito deputado federal pelo PSD. Em 1969, um acidente tira a vida do fundador de O Progresso. O amor de Weimar por Dourados fica registrado no poema Saudação a Dourados. Dourados, minha cidade cabocla, índia princesa fagueira de sonhados encantos, de pureza de anjo e feitiços de mulher. Eu te saúdo no estuar do teu crescimento, na força adolescente do teu impulso para o amanhã, na tua coragem de marchar destemorosa, na tua fé que se renova em cada amanhecer. Eu te saúdo na glória de teus filhos, no afã dos teus operários e colonos, no sorriso das tuas crianças, na história emocional dos teus pioneiros. Eu te saúdo no teu sangue que escreve de vermelho a história de tuas ruas, nas tuas tardes amornadas de silêncio, nas tuas noites que dão vontade de sonhar. Eu te saúdo, Dourados. Com a morte de Weimar, a direção do Progresso passa para Vlademiro do Amaral. Em 1976, o Progresso sai às ruas todos os dias. Em 1978, a impressão do jornal ganha em qualidade, com a aquisição de uma impressora Sona com capacidade para 1000 exemplares hora. A jornalista Adílis do Amaral Torres ajuda o pai na condução do jornal e, com a morte dele, assume a direção. Assumir a direção do jornal Progresso, para mim, constituiu-se na época num grande desafio. Mas, felizmente, com a graça de Deus, a gente conseguiu sobrepujar todas as dificuldades. Em 1993, o Progresso inicia uma fase de modernização, acompanhando o desenvolvimento da cidade e da região. A redação adere à informática. A produção gráfica ganha agilidade. O parque gráfico se equipara aos grandes com a chegada de uma impressora rotativa com 3 unidades e capacidade para 14.000 exemplares hora. Em 1995, o Progresso é um jornal moderno com todos os setores de produção estruturados para levar ao leitor, todos os dias, um produto de primeira qualidade. Repórteres, redatores, fotógrafos, digitadores, arte-finalistas, paginadores e impressores trabalham numa linha de produção ajustada para fazer chegar o jornal já nas primeiras horas da manhã a 40 cidades do estado, inclusive Campo Grande, a capital. O jornal Progresso, com a circulação a nível estadual, ele vem contribuindo com o desenvolvimento local. Como anunciante, eu acredito na veiculação da publicidade neste veículo. O Progresso é o mais antigo jornal de Mato Grosso do Sul. Tradição, qualidade e independência em 16 páginas em média, bem elaboradas, com seções especiais para política, economia, comunidade, polícia, cultura, esporte e lazer.